O primeiro hino da harpa é o número 127, Senhor da Ceifa. Isso. Todos estão com o hino da harpa, irmãos? Amém. Amém. 127, o Senhor da Ceifa. Nós dois aqui seguimos. Ai, que bom. Tudo bem. Sentido. Ai, verdade. Aqui mesmo na bateria. Desculpa, irmão, só um minutinho que o meu celular resolveu brincar com a gente aqui. Pronto. Agora sim. 127, Senhor da Ceifa. Amém? O Senhor da Ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim o pecador, mas no fogo santo queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de perder. Vai depressa lhes anunciando
com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra atenda ao teu mandar. Glória a Deus, aleluia. 291, a mensagem da cruz. Amém, irmãos? Enquanto vocês estão procurando aí, quem quiser escrever o nome de alguém aqui no caderninho, alguma peça de roupa, alguma coisa que queria deixar aqui na nossa mesa, nós vamos orar por todas essas vidas. Amém, irmãos? Todo mundo está com o hino da harpa na mão? Amém? Amém. 291, a mensagem da cruz. Proclamar.
vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E para finalizar, os nossos hinos da harpa de hoje é o 545, porque Ele vive. Glória a Deus. Esse é o hino da harpa que eu amo. E se eu pudesse, eu cantava todos os dias. Glória a Deus. 545, porque Ele vive. Amém? Deus enviou Seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, erro não há. Mas eu bem sei
Glória a Deus, aleluia. Toda a palma e toda a honra para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Eu amo esse hino porque tantos momentos difíceis na nossa semana que se passou, e todas as vezes que eu vou no velório, que eu encontro alguém, que estou sabendo que há algo que pode vir a acontecer, eu sempre me lembro desse louvor da harpa. Amém. E aí, porque Ele vive. E essa é a nossa esperança, porque Ele vive. Ele é o nosso Redentor. Ele ressuscitou em nome de Jesus. Desculpa. Eu queria falar, ele foi ressurreto, né? Mas enfim. Glória a Deus. Mas toda vez que eu escuto esse louvor, eu sempre lembro que existe uma promessa para todos nós. Aquele que morreu com Cristo, Ele está vivo. Está lá, nos esperando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como todas as vezes eu trago aqui para nós, irmãos, a palavra de abertura. Hoje está lá em Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 21. Eu separei algo para ontem, mas não foi ontem, não era para ontem que Deus queria que eu trouxesse essa palavra de abertura. Mas eu falei, não, Senhor, se não era para ontem, vai ser para hoje, em nome de Jesus. Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21, vocês vão ter algumas versões aí. Ele que muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Essa é uma das versões da Almeida atualizada, mas eu gosto de uma que é da NVI, que diz assim: é Ele que muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ah, Senhor, eu vi, quem não viu, está à disposição lá no grupo da igreja, um testemunho de uma irmã falando do seu tempo e das estações, e maravilhosamente ela retrata ali com grande propriedade, porque, irmãos, ela foi uma pessoa que ela teve câncer, teve todo um processo, ela vivia as estações, como ela dizia lá no testemunho, ela vivia essas estações, como o verão, ela estava pregando, irmãos, ela estava nos Estados Unidos, pregou em 10 igrejas, para você ter uma ideia. Não quero dar muito spoiler, não quero que vocês assistam, porque tem 1 hora mais ou menos de testemunho, e é muito forte, e ela traz esse testemunho para um grupo de mulheres lá, enfim. E ela fala, está lá nos Estados Unidos, 10 lugares, ela foi lá, ministrou a palavra, foi bênção. No último dia, uma irmã chegou para ela e falou assim: olha, tem uma irmã aí querendo orar por você. O que ela pensou já? Foi bênção aqui nos Estados Unidos, preguei em 10 igrejas, tudo lindo, tudo maravilhoso, a minha vida está ali, show, tudo ótimo. E aí, irmãos, essa irmã chega para ela, num quarto separado, né, no gabinete, no caso da pastora, e ela começa a orar por ela. E ela fala assim: irmã, eu posso orar por você? Ela falou: claro, oração quem não quer, já toda sorridente achando que era só bênção. Ela chega e fala assim: o Senhor manda lhe dizer que você vai passar por problemas sérios. O Senhor manda lhe dizer que a estação ela vai mudar. O Senhor manda lhe dizer que o Senhor vai ter uma doença que vai mudar a tua vida. Eu não quero dar spoiler, eu quero que vocês assistam. Irmãos, ouve só o que eu vou dizer, ela sai de lá dos Estados Unidos. Ela entra no avião. E ela, neste avião, no meio do caminho, ela já começa a sentir dor. Então, o que eu quero trazer hoje, sim, vamos ter momentos de estações, porque nós passamos por diferentes estações. Há momentos de alegria, de abundância, há períodos de espera, de dificuldades. Existem fases de aprendizado e de colheita, mas a Bíblia nos ensina que nenhuma estação ela é permanente. E em todas as estações, não importa quais estações nós estamos, irmãos,
Temos que estar em oração. Temos que estar confiando no Senhor. Temos que estar jejuando, temos que estar lendo a palavra. A gente tem que estar vivendo como se estivesse vivendo um dia normal. Não importa se é um dia bom ou se é um dia ruim. Mas as estações, elas virão para todos. E a gente tem que estar preparado. A gente não sabe, como a bispa usa muitas vezes aqui, a gente não sabe de onde o vento vem. De onde vem esse vento? É forte. Da direita, da esquerda, a gente não sabe. Um dia você está bem, um dia as coisas estão normais. Meu primo, na semana passada, estava num ciclo de oração. Na semana retrasada, na verdade, ele estava num ciclo de oração ali. 4 dias depois, ele bateu a moto e faleceu. A gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe. E agora a estação de inverno, meu tio está passando lá por essa estação nesse instante. Só que, meus irmãos, eu tenho algo a dizer. Meu tio é alguém que precisa de muita oração e nós estamos orando por ele. Precisa ser confortado, sim. Porque a estação que ele está passando, esse inverno que ele está passando, não é para a morte. Tem coisas que a gente vive e Jesus já não disse, isto não é para a morte. Você vai passar por isso agora, mas fique firme, fique forte, porque eu que vou mudar a estação. É eu que vou mudar, sou eu que dou o último decreto, assim diz o Senhor. Então, irmãos, meu tio, que estamos orando por ele agora, ele perdeu um filho, um outro filho, com uma doença degenerativa. Ele perdeu um dos filhos já. E quem conhece, quem vai aqui na célula lá com a gente, sabe quem ele é, e tem um outro filho que também tem a mesma doença. Ele perdeu o primeiro filho nesse acidente de moto, essa semana passada. Ele já tinha perdido o filho do meio. Daqui a alguns anos, não vai muito longe, ele vai perder o terceiro filho. Mas algo nisso tudo foi importante ali no velório dele, porque ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, e numa conversa que eu tive com ele ontem, eu fiquei meu coração até se acalmou, porque ele entendeu que existia um propósito de Deus ali na vida do meu primo, né? Que é do filho mais velho dele, que morreu no acidente. Porque ele era do Senhor. E ele estava começando a se desviar pelos caminhos. E nós cremos que Deus, para não deixar ele voltar para o mundão, o recolheu. A gente não entende os mistérios de Deus. Às vezes as coisas acontecem. Às vezes as coisas vão ser ali. O inverno vai chegar. O outono vem. O inverno vem. Mas espere que venha a primavera na sequência. Quem sabe um verão para a gente sorrir. Né? Quem gosta de sol, óbvio. Não é todo mundo, mas a intenção aqui é mostrar que as estações, elas vêm para todos. Todos os anos vai ter primavera, verão, outono e inverno. E assim é a vida do cristão, irmãos. Vão ter dias bons e dias ruins, mas que estejamos com o Senhor, em nome de Jesus. E a Bíblia nos ensina que cada uma dessas estações, ela serve para o quê? Para moldar caráter, para fortalecer a nossa fé e cumprir planos, em nome de Jesus. Portanto, a pergunta mais importante aqui não é em que estação eu estou, mas o que Deus deseja produzir em mim, em cada estação que eu estou passando. O que Deus deseja de cada um de nós, em cada momento difícil de nossas vidas. O que Deus deseja de cada um de nós. Vamos parar de murmurar e vamos agradecer a Deus por cada momento que Ele nos conduz. E aí, irmãos, quando a gente compreender, entender e confiar que cada fase de Deus tem um propósito, que cada momento com Ele existe algo que Ele quer nos ensinar, Ele quer nos trabalhar, Ele quer nos moldar. Só uma coisa que Ele pede: seja fiel a mim e confia, em nome de Jesus. Confia nas minhas mãos, porque eu sou Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Pastora Érica quer dar uma palavra aqui? A bispa hoje ela
precisou se ausentar num outro compromisso. E hoje, representando aqui a nossa bispa, vai estar a pastora Érica, em nome de Jesus. Amém? Amém. São da Igreja Capaz do Senhor, amém? Amém. Amém. Vamos lá no livro de Salmos. Glória a Deus, que foi o devocional desta manhã que eu fiz com o Senhor. Salmos 42, 5. Salmos 42, verso 5, amém? Amém. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. E eu vou ler o textinho que ele me traz. A frustração é um visitante indesejado que inevitavelmente baterá à porta de todo ser humano. Ela surge quando o nosso roteiro, cuidadosamente planejado, é rasgado pela realidade da vida. Uma demissão surpresa, um relacionamento que chegou ao fim, um ministério que não frutificou como esperávamos, ou uma porta fechada, pode nos lançar em um profundo poço de desânimo. Mas o que um cristão deve fazer quando se sente profundamente frustrado? O salmista Davi nos ensina um exercício poderoso: conversar com a própria alma e redirecionar as suas expectativas para a fonte inesgotável. Ele pergunta: por que te perturbas dentro de mim? A cura para a frustração humana é o ajuste de expectativas. Quando esperamos tudo das circunstâncias e das pessoas, o desapontamento é certo. Quando nossa esperança repousa inteiramente em Deus, encontramos estabilidade. Não permita que os nãos que você recebeu definam a sua fé. Deus usa as nossas frustrações para redirecionar as nossas rotas e alinhar a nossa vontade com o seu propósito soberano, que sempre é superior aos nossos sonhos originais. Chore o que precisa ser chorado, mas levanta-se, pois aquele que prometeu estar com você não mudou, e a nossa história não acaba numa frustração. Em nome de Jesus, que o momento atual que você tem passado não redirecione a sua fé, né? Como diz aqui, que nós viemos, a nossa atenção, a nossa fé, a nossa expectativa tem que estar no dono da nossa vida, né? Tudo está no controle das mãos dele. E o cooperador Vitor estava falando aqui acerca do meu primo. Na sexta-feira, eu tive a oportunidade de conversar com o rapaz, estava até comentando com a Aline, que estava com ele na hora do acidente. E ele me contou tudo direitinho, como aconteceu o acidente, pedacinho por pedacinho. E ele falou assim: olha, Érica, até agora eu estou tentando entender e não consigo. E ele falou assim, ele passou na minha frente, chegou a curva e ele não fez a curva, ele continuou reto e bateu no poste. Ele falou que ficava ali olhando ele no reto e falando assim: freia, 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 desvia. E ele não fez. E ele achou até que ele tinha dormido, né, em cima da moto. Mas quando ele caiu, ele foi até ele e viu que ele estava com os olhos abertos, que ele já caiu morto. E nesse momento eu falei para ele falou: eu tô sem dormir, isso fica repassando na minha mente, porque ele falou, na minha mente, ele olhando para a moto, né, ele falando na minha mente, e olhando para a moto, isso era uma queda para ele se ralar inteiro, mas não para ter morrido. E aí o que eu falei para ele foi, no dia que eu recebi a notícia, foi o que eu falei pro pastor Wellington.
Falei, Deus tem os seus meios de trabalhar e muitas das vezes nós não entendemos. Eu falei, eu creio, até o Vitor comentou aqui agora, eu falei, eu creio que o Senhor viu que ele estava se desviando do que o Senhor tinha para ele, da promessa. E quando nós somos escolhidos, quando nós somos chamados, por mais difícil que seja acreditar, né, mas quem tem o poder da vida é o Senhor, é Ele que dá, é Ele que tira. E eu creio sim que o Senhor nos recolhe, quando Ele vê que nós estamos saindo do plano que o Senhor tem, que o Senhor fala, peraí, que eu não vou perder isso pro mundo não. E nesse momento que aconteceu, que eu recebi a notícia, eu falei isso pro Hélito, pro pastor Hélito, comentei, conversando com a bispa, ela me falou a mesma coisa, lá no cemitério, o outro pastor conversando comigo falou a mesma coisa. E tão duro e quão difícil é para um pai perder um filho, né? E meu tio estava sofrendo muito e eu creio que ontem foi o momento que ele conversou com meu primo. E meu primo falou assim, pai, se lembra que a gente sempre orava para que ele estivesse com Deus? Que nós não queríamos que ele estivesse no mundo, nós não queríamos que ele estivesse, né, se afastando de Deus. E a oração deles todos os dias era para que ele estivesse junto de Deus. Para que ele estivesse junto de Deus. E aí meu primo virou para ele e falou assim, pai, o Senhor atendeu a nossa oração. Ele está junto do Senhor. Eu creio que Deus recolheu para que ele não vivesse as coisas do mundo que não era para ele. E isso deu um conforto no coração do meu tio. Meu tio, como foi se ele entendesse, caísse uma ficha do que o Senhor fez. Como o pastor Hélito falou aqui, nós não explicamos os mistérios de Deus, muitas vidas voltaram para o Senhor, outras vidas aceitaram o Senhor em meio àquele cemitério. O Vitor e a Aline mesmo é fruto, né, de um aceitar Jesus, de vir para o Jesus em meio à dor. Meu pai precisou falecer para que eles se decidissem seguir ao Senhor, para que Deus trabalhasse. Então nós não entendemos. Então, por mais que você possa estar orando por algo, às vezes a transformação de uma pessoa, a transformação de uma situação, e você tem se frustrado porque essa situação não tem mudado, não, né, tem permanecido da mesma forma, o Senhor está no controle, irmãos. Continue entregando no altar do Senhor. Mas entregue no altar do Senhor e peça para que o Senhor faça a vontade e o querer dele. Não a sua, não a do seu coração, não a do nosso coração. Porque às vezes o que nós pedimos e o que o nosso coração almeja não é o que o Senhor tem. Então quando nós pedimos para que o Senhor faça a vontade dele, o Senhor tem liberdade para agir, para trabalhar, para operar. E em nome de Jesus, nós não seremos frustrados, né? Mas nós seremos respondidos pela glória de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade. Palma, meu nome. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E antes de começar as orações aqui, né? Hoje eu gosto de contar testemunho, porque testemunho é maravilhoso, né? Hoje eu vi um testemunho, e aí como é importante a gente agradecer e também abençoar as pessoas. Eu não sei se vocês chegaram a ver, tem um rapaz, acho que em Brasília, eu não lembro agora exatamente qual é a cidade. Ele é um fotógrafo de casamento, de foto de casamento. Ele tem um estúdio. E ele estava no estúdio dele, ele orou a Deus, e Deus respondeu para ele assim, diz que foi muito rápido aquilo que Deus respondeu para ele. E ele alegre com aquilo, ele falou, ele saiu do estúdio dele, ele começou a orar para o Senhor e falou assim, Senhor, já que o Senhor me abençoou, eu quero abençoar alguém. Então, coloque no meu caminho alguém para eu abençoar. Irmãos, ele sai do estúdio. Ele anda 5 minutos de carro. Quando ele para no farol e ele olha para um lado, tem uma praça, um casal possivelmente iam casar ainda, né? Estavam tirando foto. Só que, irmãos, estavam tirando foto no celular, porque eles não tinham condições. E ali, quando ele olhou, Deus bradou no coração dele, são essas pessoas que você vai abençoar. Aleluia. Aí ele chega todo né, meio, oi, tudo bem? Eu sou fotógrafo, eu tenho um estúdio aqui perto. Você se incomodaria de eu dar de presente para vocês
o álbum de casamento, isso não. E glória a Deus, foram eles, ele abençoou essas vidas, mostra tirando foto lá, e no final, todos eles juntos ali, cada um pegando na mão e orando junto por aquele momento. Olha só que maravilhoso, irmãos. A gente ora, é abençoado, só que muitas das vezes a gente esquece de abençoar. A gente é abençoado e dá as costas e não abençoa ninguém. Pelo contrário, depois que você é abençoado, você até esquece quem te abençoou. Então, que isso sirva para nós todos como exemplo. Abençoou, recebeu uma bênção, abençoa alguém. Porque, na verdade, é abençoando que nós seremos abençoados. Amém? Isso é uma corrente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Te abençoa alguém e somos abençoados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos começar com as orações. Em nome de Jesus. Pode deixar aí, Fernanda. Então, para começar aqui a oração, vou chamar o Diego para começar a orar aqui pela nossa mesa. Amém? Glória a Deus. Fique do jeito que vocês acharem melhor, de joelhos, olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Faça aquilo que nós viemos fazer aqui hoje, que é orar por nossos irmãos, orar pela nossa parentela, orar por aquilo que for do seu coração e da sua vontade. Faça, mas faça de coração, em nome de Jesus. Te agradecemos e glorificamos, Deus. Senhor, nós entregamos mais uma vez, Senhor, esta mesa, ó Deus. Pai, só Tu sabes, Senhor amado, o caminho que tem trilhado cada vida, Senhor amado, colocada nesses cadernos. Senhor, só Tu sabes, Senhor amado, como está o coração, Senhor, daquele que tem clamado, daquele que tem orado por essas vidas, para que elas, Senhor amado, possam agradar ao Senhor, ó Deus. Começar a Te servir em espírito e em verdade. Ter uma vida nova, Senhor amado, com aquele que tem a vida, Senhor amado. Senhor, visita cada lar, visita cada nome, Jesus, a cada sobrenome. Pai, Tu conheces, Senhor amado, cada vício, o Senhor conhece, Senhor amado, cada eu. O Senhor conhece a cada coração, Jesus. Pai, esta chave, Senhor amado, aqui, Jesus, colocando, Senhor amado, esta casa. Deus, quantas pessoas precisam, ó Pai amado, das Tuas mãos. Quantos lares precisam, Senhor amado, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Jesus. Pai, essa bolsa que se encontra aqui, ó Deus. Essa foto, Senhor. Pai, visita, ó Deus. Visita essas pessoas, Senhor amado, como forma grande. Ó Pai amado, apressa-te, Senhor amado, em socorrer-nos, Senhor amado, a ouvir o nosso clamor. Nós pedimos, Jesus, não deixe mais que estas vidas, Senhor amado, busquem, Senhor amado, prisões espirituais. Não deixe que o inimigo, Senhor amado, façam essas vidas de carrapicho, Senhor amado. Não deixe, ó Deus, que elas sejam cavalos de Satanás. Que Satanás leve, Senhor amado, para onde quer que ele queira. Deus, tira nessa noite, Senhor amado, das mãos de Satanás a cada vida, a cada nome, Senhor amado, colocado nesses cadernos, para que possam ser libertos, ó Deus. Para que possam ser libertos, Senhor amado, do eu. Liberta o Senhor amado daquilo que o inimigo tem colocado como plano e projeto. Eu não sei, mas Tu sabes, Senhor amado, que o inimigo tem investido, Senhor, para que essas vidas não andem na Tua presença. Só o Senhor sabe, meu Pai amado, aquilo que o inimigo tem colocado para travar, Senhor amado, nas esquinas. Só o Senhor sabe quanta obra de macumbaria tem se levantado, Senhor amado, para que essas vidas sejam barradas de estar em Tua presença. Ó amigo Espírito Santo, habita em cada vida. Tu tens, como eu sempre digo, um papel muito importante. Convence o homem do pecado nessa noite. Vai de encontro, assim como o Senhor foi de encontro à nossa vida, onde nós nem criamos no Senhor, onde nós éramos pecadores, falhos e vivíamos debaixo da nossa doutrina, debaixo da nossa vaidade, do nosso ego, do nosso eu. Vai de encontro a cada vida, muda a história assim como o Senhor tem mudado a nossa. Faz algo novo, traz um manancial de águas e que possa abundar, Senhor amado, a cada vida e lavar a cada ser, ó Deus. Tira os carrapichos, Jesus, tira as máculas, dá perdão, Senhor amado, para aquele que está aprisionado nos corações. Pai, cura as feridas, Senhor amado, que o mundo não cura. Cura as feridas, Senhor amado, que o médico não cura, ó Deus. Vem, Senhor amado, com as Tuas mãos santas. Alcança, Senhor amado, a alma, o Espírito, Jesus.
e muda, Senhor amado, através da tua palavra que traz vida. Ó Senhor amado, nós cremos. Levanta pessoas, Senhor amado, para poder, Senhor amado, pregar para essas vidas, para que elas possam se arrepender, Jesus. Porque como irão, Senhor amado, se arrepender se não há quem pregue? Mas eu creio, Jesus. Nessa noite, eu profetizo, Senhor amado, encontrar com o Senhor. Nessa noite, Senhor amado, eu profetizo, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo vai alcançar, que os corações vão estar contritos, Senhor amado, para recebê-lo, que será um lado do Espírito Santo nessa noite, ó Deus, que os ouvidos estarão sensíveis a ouvir a Tua voz e saberão que Tu és um Deus que chama, ó Deus, que Tu és um Deus que deixa as 99, que Tu és um Deus, Senhor amado, que ainda pega pelo colo aquele que precisa e traz, Senhor amado, como um filho pródigo, Jesus. Pai, nessa noite não passa, Jesus. Faz uma semana diferente, ó Deus. Encontra essas vidas nas noites. Traz sonhos, meu Pai amado, para que possam encontrar com o Senhor. E se ainda tem vidas, meu Pai amado, que oram por Ele, Senhor amado, que possam ser usados pelo Espírito Santo, para que essas vidas possam se render a Ti, Senhor. Quantas vidas aqui, Senhor amado, estão, Senhor amado, longe de Ti, e que são vidas, meu Pai amado, que talvez trilhou um caminho reto, mas se perdeu, Senhor. Se perdeu no eu, se perdeu na vaidade, se perdeu, Senhor amado, naquilo que eles achavam ser correto, Senhor, e por andar debaixo do querer deles, Senhor amado, se perderam da Tua palavra. Ó Senhor amado, traz a alegria novamente de estar na Tua casa. Traz, meu Pai amado, mais uma vez, Senhor amado, a alegria da salvação, da força, Senhor amado, porque tem muitas vidas, Jesus, que não consegue, até tenta, Senhor amado, estar na Tua casa, Jesus, mas não consegue, Jesus, tem pouca força. Não tem vidas, meu Pai amado, que estão intercedendo mais por elas. Mas eu creio, meu Deus, um Deus de braço forte, um Deus que nunca perdeu uma guerra, um Deus que pode ir, Senhor amado, aonde o nosso braço não alcança, mas a nossa fé, Jesus, creio que já está lá. Alcança, Senhor amado, a cada vida, Jesus. Traz os pés, o alto da cabeça, Senhor amado, algo novo, Jesus. Que a Tua graça possa habitar onde o pecado um dia habitou, Senhor amado, e possa transbordar de graça. Ó Senhor amado, usa mais uma vez da Tua misericórdia, Jesus, para com o Teu povo. Porque aonde iremos, Senhor amado, sem o Senhor, é só trevas, Jesus. É só lamaçal de pecado, Jesus. É, Senhor amado, escrever o nome, Senhor amado, para a morte. Mas nós cremos, Senhor amado, que enquanto há vida, há esperança, meu Deus. Traz, Senhor amado, essas vidas para Ti mais uma vez, Jesus. Tu tens poder para fazer, meu Pai amado, e te peço mais uma vez, apressa-te, Senhor amado, porque nós não queremos ver os nossos familiares, os nossos amigos, meu Pai amado, debaixo, Senhor amado, das prisões celestiais do inimigo, Jesus. Apressa-te, Senhor amado, em ouvir o nosso clamor. Ser, Senhor amado, com cada casa representada aqui, Jesus, a cada bem representado aqui, Jesus amado. Visita, Jesus, visita mais uma vez. Traz, Senhor amado, as Tuas águas purificadoras, Senhor amado, e faz como o Senhor fez, Jesus amado, conosco. Limpa as nossas vestes, Jesus. Limpa as vestes daqueles, meu Pai amado, que precisam, ó Deus. A Tua palavra diz, Senhor amado, que o Senhor tem como, Senhor amado, limpar as nossas vestes com esse sabão do lavandeiro, Jesus. Com esse isopo, Senhor amado, que diz na Tua palavra, Jesus. Pai, Tu tens poder, Jesus, para deixar a nossa roupa, Senhor amado, tão alva como a neve, ó Deus. É neste, Senhor amado, nesse profetizar que eu creio, Senhor amado, que essas vidas vão ser alcançadas, Jesus. Nenhum, Senhor amado, sairão dessa noite, Senhor amado, e levantarão da mesma maneira, Jesus. Nenhum, Senhor amado, estará, Senhor amado, findando essa semana sem sentir o Teu toque, amigo Espírito Santo. Nenhum, Senhor amado, sairá dessa semana, Senhor amado, sem ouvir a Tua voz. Sem sentir, Senhor amado, a Tua graça, ó Deus. Para que possam ter a certeza que é o Senhor quem está chamando. Que possam ter, Senhor amado, quebrantar de coração verdadeiro. Que possa ter um quebrantar de coração, Senhor amado, em contrito, Senhor amado, em verdade, em espírito, ó Deus. Onde o Teu Espírito Santo vai poder habitar, Senhor amado, e escrever as palavras do Senhor nas tábuas dos corações para não pecar contra Ti, ó Deus. Pai, visita, Jesus. Visita, Senhor amado, porque às vezes falta até força.
Falta até palavra, Senhor amado, para as vidas que estão aqui, Senhor amado, intercedendo, para pedir mais uma vez, Senhor amado, que o Senhor entre nessa batalha. Falta força, Senhor amado, para pedir mais uma vez, Senhor amado, que o Senhor entre, Senhor amado, e guerreie, Senhor amado, e ganhe esta guerra, Jesus. Mas nós cremos, Senhor amado, que mesmo debaixo de pouca fé, Jesus, esses montes sairão daqui, irão para lá. Nós cremos, Senhor amado, que uma fé unida a outra, Senhor amado, em um corpo só, numa igreja que ora, que profetiza e que crê no Senhor, meu Pai amado, isso te agradará, ó Deus. E nós cremos que o Senhor vai e pode, Senhor amado, entrar, Senhor amado, em cada lar, em cada vida, Jesus. Pai, muda os corações, transforma coração de pedra em coração de carne nessa noite, Jesus. Transforma as mentes, meu Pai amado, porque só o Senhor sabe, Senhor amado, o que eles têm pensado. Muitas vezes aqui, Senhor amado, podem estar pensando, Senhor amado, em se matar, Jesus. Podem estar pensando, Senhor amado, em se jogar, Senhor amado, de pontes. Só o Senhor sabe, Senhor amado, os vícios, meu Pai amado, que cada mente tem pensado. Mas nós cremos, meu Pai amado, que o Senhor pode mudar, assim como muda o coração, Jesus. Também pode mudar os pensamentos dessas pessoas, meu Deus. Visita, Jesus, da criança mais jovem, Senhor amado, a pessoa mais velha. Visita, Senhor amado, o andar, Senhor amado, de cada um. Pai, para que não tropecem mais com o pé em pedras, Jesus. Para que possam habitar na tua casa por longos dias. Para que os jovens, Senhor amado, lembrem do Senhor na mocidade, ó Deus. Para que a ansiedade, Senhor amado, possa cair por terra, Jesus. Para que a depressão não possa alcançar mais os lares, Jesus. Para que o desânimo, Senhor amado, não mais alcance essa geração, Jesus. Levanta, Senhor amado, essas vidas que precisam de Ti. Essas vidas também são filhos Teus, Jesus. Levanta através dessas vidas, Senhor amado, para confundir aquele que se acha sábio. Levanta essas vidas pequeninas, Senhor amado, para confundir aquele que se acha grande. Usa, Senhor amado, como profetas, meu Pai amado, pois o Senhor tem o poder de fazer, meu Deus. O Senhor tem o poder, Senhor amado, de mudar uma geração. O Senhor tem o poder, Senhor amado, de mudar os propósitos dos corações. Ó Senhor amado, que possam bater com as batidas do eterno, ó Deus. Para que as mentes possam pensar sobre aquilo que o teu alto céu, Senhor amado, tem a fazer para com a terra. Ó, quão bom é, Senhor amado, sermos, meu Pai amado, servos do Senhor. Quão bom é, Senhor amado, sermos, meu Pai amado, profetas, meu Pai amado, da tua casa, das tuas palavras, ó Deus. Alcança, Jesus. Alcança, Senhor amado, porque o inimigo e o homem pode ver, Senhor amado, um presidiário. Pode ver, Senhor amado, um ladrão. Pode ver, Senhor amado, como a tua palavra diz. Nós vemos, Senhor amado, o ser humano vê com os próprios olhos, e isso é limitado, Senhor. Pai, mas o Senhor vê apenas como o Senhor vê. E como o Senhor vê é diferente, Jesus. Porque uma pessoa, Senhor amado, sem o Espírito Santo, Senhor, é uma pessoa, Senhor amado, que caminha para a morte. Mas uma pessoa, Senhor amado, que está com o Senhor, uma pessoa, Senhor amado, que o Senhor coloca as mãos, uma pessoa que tem o nosso amigo Espírito Santo, ó Deus, é mudança de vida, é mudança de trajetória, é mudança, Senhor amado, de caráter, meu Deus. É mudança, Senhor amado, da água para o vinho, Jesus. E Tu tens esse poder para fazer, meu Pai amado. Alcança mais uma vez, Jesus. Alcança mais uma vez, Jesus. Alcança mais uma vez, meu Pai. E quando a gente se cansar da força, Senhor amado, para que a gente possa profetizar, alcança mais uma vez, meu Deus. Alcança mais uma vez, Jesus. Alcança mais uma vez, amigo Espírito Santo, e muda, Jesus. Muda. Muda, Senhor amado, porque nós cremos que sairão missionárias. Nós profetizamos que sairão, Senhor amado, evangelistas que pregarão a Tua palavra. Nós profetizamos que serão pastores, Senhor amado, que estarão cuidando da Tua obra. Nós profetizamos que serão obreiros, Senhor amado, que colocarão a mão no arado e não largarão mais. Não olharão para trás, Jesus. Nós cremos, Senhor amado, que serão vidas, Senhor amado, que assim como o Senhor profetizou com um equibalo, Jesus, sairão para pregar, Senhor amado, sem medo de vaidade, sem medo daquilo que o homem pode fazer, Jesus, carregando essa bandeira, Senhor amado, que vem do alto trono, carregando a bandeira, Senhor amado, serão embaixadores, Senhor amado, da Tua palavra, Jesus.
Nós profetizamos cura. Nós profetizamos vida, Jesus. Nós profetizamos, Senhor amado, que o inimigo vai bater de retirada nessa noite. Nós, meu Pai amado, damos uma ordem nessa noite, Senhor amado, no mundo espiritual, Jesus, para que o inimigo da nossa alma possa bater de retirada. E qualquer projeto e plano, Senhor amado, qualquer algema, qualquer dado inflamado, ó Deus, qualquer laço, Senhor amado, que o inimigo tem colocado de morte, Jesus, nós ordenamos cair por terra agora. Toda maldição, Jesus amado, nós cremos que foi, Senhor amado, levada lá na cruz, Jesus. Nós pedimos para que o teu sangue possa alcançar, Senhor amado, a cada vida e fazer assim como o Senhor trouxe para nossas vidas, meu Deus, uma vida nova, Jesus amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, Pai, nós te entregamos, Pai, a vida, Senhor, de cada um que aqui está. Toma, Senhor Jesus, por tuas mãos o coração, Senhor Jesus, de cada um, Pai. Blinda a nossa mente, o nosso coração, os nossos passos por onde quer que andemos. Espírito Santo da verdade, que o Senhor não nos desampare, que o Senhor, Pai, esteja, Senhor Jesus, com cada um, Pai, cobrindo, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção. Espírito Santo da verdade, que a unção que vem direto do trono de Deus venha invadir cada coração, Pai. Que o Senhor venha trazer resposta, que o Senhor venha, Senhor Jesus, entrar, Senhor Jesus, com grande poder e com grande glória, Pai, na vida, Senhor Jesus, dos meus irmãos. Senhor Jesus, nós te entregamos, Deus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que aflige o nosso coração. Pai, guarda, Senhor, a vida, Senhor Jesus, de cada um. Que o Senhor venha repreender, Pai, toda maldição hereditária, toda obra de macumbaria, toda obra de bruxaria. Senhor Jesus, nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra a mente, Pai, de cada um, Deus. Blinda, Senhor Jesus. Blinda, Senhor Jesus, a saúde, Pai. Cobre, Senhor, com teu sangue. Guardando, Senhor Jesus, cada irmão, Pai, que tem carro. Cada irmão que vai andando, que volta, que vai nos ônibus, Pai. Que o Senhor venha guardar. Coloca, Senhor Jesus, um exército de anjos, Deus, guardando, dando livramento. Repreendendo, Senhor Jesus, todas as astúcias e ciladas do inimigo. Nós repreendemos, Pai, porque há poder no teu sangue. Há poder, Senhor Jesus, na oração, Pai. Que o Senhor venha selar com teu sangue carmesim em cada vida. Guardando, Senhor, blindando, Senhor Jesus, cada um, Pai, de maneira grande, de maneira especial. Cobre, Senhor, a vida da nossa liderança por tuas mãos. Cobre a vida do cooperador Vitor por tuas mãos. A sua esposa, a sua casa. Cobre, Senhor Jesus, os pastores, cada obreiro, Senhor Jesus, cada liderança, Pai. Vai entrando, Senhor Jesus, em cada grupo, em cada visitante. Que a tua igreja, Senhor Jesus, venha estar, Senhor, com teu amor, com a tua graça, com o teu poder. Espírito Santo da verdade, que o Senhor, Pai, possa habitar em nossos corações, em nossos louvores, em nossas orações, Pai. Que o Senhor, Senhor Jesus, venha filtrar, Senhor Jesus, o ar que respiramos, Pai, porque o céu é o nosso oxigênio. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar mais sede de orar, mais sede de buscar a tua palavra. Senhor Jesus, que eu profetizo, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, que eles venham, Senhor Jesus, estar, Senhor, com o coração contrito e quebrantado, para orar mais, para buscar mais, para entregar vida, Senhor Jesus, propósitos, Deus, diante do teu altar. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor, colocar cada vez mais fome de Ti, Senhor Jesus, para se aprofundar na palavra, para se aprofundar em oração, para se aprofundar em intercessão. Senhor Jesus, Pai, cobre, Senhor, a vida, Senhor, de cada um. Pai, vai jogando por terra todo o laço de Satanás, toda seta, todo dado inflamado, em nome de Jesus. Joga por terra, Senhor Jesus, toda Exu Caveira, Exu Mirim, espírito de Zé Pilintra, Maria Mulambo, Sete Saias, Dama da Noite. Vai jogando por terra, Senhor Jesus, porque há poder no teu sangue, há poder na tua palavra. Nós cremos, Senhor Jesus, num Deus que tudo
pode, num Deus que tudo faz. Nós cremos, Senhor Jesus, num Deus que quebra jugo, despedaça, Senhor Jesus, toda e qualquer obra, Pai. Vai jogando, Senhor Jesus, por terra e repreendendo, porque há poder no teu sangue, há poder no teu sangue, Senhor Jesus. Sela, Pai, cada casa com teu sangue carmesim. Unge, Senhor, os umbrais de cada porta. Vai filtrando, Senhor Jesus, as pessoas que adentram, Pai. Vai repreendendo, Senhor Jesus, toda e qualquer maldição, toda e qualquer palavra contrária. Vai jogando por terra, Senhor Jesus, todo espírito espia que fica, Senhor Jesus, na espreita, só esperando uma brecha. Nós repreendemos porque há poder no teu sangue. Nós repreendemos porque há poder na palavra do Senhor, Pai. Toma, Senhor Jesus, cada vida apresentada, cada vida, Senhor Jesus, entregue, cada foto, cada petição e cada pensamento diante do teu altar, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, responder às orações, que o Senhor venha, Pai, responder aos propósitos, que o Senhor venha, Pai, encher conforme o teu querer e a tua vontade, cheios do Espírito Santo, Deus. Cobre, Pai, cada um debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos potentes. Vai jogando por terra, Senhor Jesus, tudo aquilo que não te louva e não te agrada. Espírito Santo de Deus, não nos desampara, não nos deixe, Senhor Jesus, ser enganados e confundidos, Pai. Atenta, Senhor, o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma. Cobre-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos potentes. Pai, blinda, Senhor, a vida, Senhor, de cada um, Senhor, de cada familiar. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha, Senhor Jesus, dar testemunho, Pai. Que esse irmão, Senhor Jesus, venha ser cheio da tua graça, do teu poder e do teu Espírito Santo. Enche, Senhor Jesus, os nossos irmãos com a autoridade dos altos céus para repreender o mal, para repreender um mau pensamento. Pai, dá força no dia mal, Deus. Cobre, Senhor Jesus, debaixo das tuas mãos potentes. Que cada um venha lembrar, Pai, aquilo que o Senhor diz que nós somos. Que cada um venha lembrar que são amados, que são escolhidos, que são cuidados, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo. Cobre, Deus, cada um debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos potentes, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, ainda na tua presença, Senhor. Como é bom poder estar na tua presença, Senhor, poder te adorar, poder sentir a tua presença nesta noite. Senhor, nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor pode, Senhor, todas as coisas. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode entrar onde nós não podemos. O Senhor pode realizar o que nós não podemos, ó Pai. Nessa noite, Senhor, é uma noite de oração. É uma noite, Senhor, de estar na tua presença. Nós sabemos que a nossa oração, Senhor, a oração do justo, tem seus efeitos. Senhor, que nesta noite, Senhor, eu quero apresentar todos os pedidos nessa noite, Pai. Ah, Senhor amado, que o Senhor venha derramar, Senhor, a tua cura, Senhor. Ah, Senhor, libertação, transformação de vidas. Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que a última palavra quem dá não é o médico. Nós sabemos que não é o homem. Nós sabemos que a última palavra é do Senhor. Da mesma maneira que o Senhor fez aquele mar parar, aquele mar cessar, ó Pai. Nós sabemos que quando o Senhor dá a última palavra, o Senhor ele entra, o Senhor ele faz, o Senhor ele cura, ele liberta, ele alcança almas, ele entra nas biqueiras, ele entra no hospital, na cadeia. Ah, Senhor amado, tu é um Deus universal. O Senhor está aqui conosco, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ah, Senhor amado, que o Senhor venha derramar, Senhor, as tuas bênçãos sobre a tua igreja. Ah, Senhor amado, abençoa do pequeno ao maior. Senhor, vai abençoando a cada um nesta noite, cada um que colocou um propósito no teu altar. Nós sabemos que nós temos que colocar no teu altar, confiar, Senhor, entregar e saber que
que o Senhor é Deus. Ó Senhor amado, Tu és o Deus de ontem, de hoje e da manhã. Agindo, Senhor, quem impedirá? Não, Senhor, não há macumba, não há feitiçaria, não há bruxaria, oração ao contrário. Ah, Senhor, não há palavra de maldição que venha cair sobre os seus, porque o Senhor agindo, Senhor, quem pode impedir o Teu agir? Senhor, nesta noite, Senhor, que o Senhor venha fazer com que nós possamos ter a Tua presença, que nós possamos mesmo na fraqueza buscar a Tua presença, Senhor, que nós possamos confiar mais em Ti, que nós possamos entregar mais a Ti, Senhor, porque o Senhor é dono da vida, só o Senhor da vida, só o Senhor pode tirar. Nós não entendemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Ó Paizinho querido, que o Senhor venha cuidar das crianças, que o Senhor venha cuidar dos adolescentes, venha cuidar, Senhor, dos jovens, das irmãs, dos idosos, ó Pai, venha cuidar da Tua igreja. Ah, Senhor amado, cuida do Teu altar, Senhor, aqueles que estão na frente da obra, Senhor, os líderes, Senhor, abençoa a Tua serva Fátima, Senhor, abençoa, Senhor, ela, Senhor, a Tua serva tem ali, Senhor, estado na frente da Tua obra, mesmo cansada, enferma, ela tem feito a Tua vontade. Ah, Senhor amado, vai cuidando, Senhor, dos pastores, vai cuidando, Senhor, da família, Senhor, em nome de Jesus, que essa noite, Senhor, nós estamos aqui com propósito, e que nós possamos, Senhor, segurar nas Tuas mãos, e que o Senhor venha segurar em nossas mãos, venha nos carregar no Teu colo, Senhor, porque só o Senhor sabe a necessidade de cada um, só o Senhor sabe, Senhor, como nós entramos nessa noite, neste lugar. Paizinho querido, esteja em cada casa, em cada cantinho da casa, alcance os familiares, alcance aqueles que precisam de libertação. Ah, Senhor amado, esteja em cada casa, ah, Senhor, na entrada e na saída, guardando, protegendo, livrando, Senhor. Ah, Senhor, quando nós saímos pela porta, só o Senhor sabe se nós vamos voltar. Senhor, o mundo está, Senhor, pecaminoso, o mundo está sendo destruído, o adversário tem se levantado, mas nós sabemos que maior é o Senhor, nós sabemos que o Senhor é acima de todas as coisas. Ó Senhor amado, guarda, Senhor, esses jovens, guarda, Senhor, a cada biqueira deste lugar. Ah, Senhor, vai guardando a vida de cada um, Paizinho querido, que tem Te buscado, mesmo na fraqueza, talvez não tenha nem palavras para orar, mas o Senhor vem contemplar nesta noite, Senhor. Ó Paizinho querido, eu entrego nesta noite cada pedido nesta mesa. Ah, Senhor, os nomes que estão neste caderno, Senhor, que o Senhor venha dar cura, que o Senhor venha entrar, que o Senhor venha resolver, porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. O Senhor não é advogado, mas é o juiz dos juízes. Ó Senhor amado, também entra, Senhor, neste momento, Senhor, sobre a vida, Senhor amado, de todos que estão aqui na igreja, que congrega neste lugar. Senhor, traz aqueles que estão fracos, aqueles que estão afastados, aqueles que não conseguem chegar muitas vezes até a Tua casa, mas traga os Teus filhos de volta para Te adorar, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. É o que eu Te peço nessa noite, já Te agradeço, porque eu creio que esse propósito de segunda-feira não é em vão, Senhor. Eu creio que muitos vão voltar e dar testemunho. Entra na vida de cada um nessa noite. É o que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, porque eu creio em um Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bênção aqui, oração. E é isso que nós precisamos, orar pelos nossos irmãos, orar pelas nossas causas, orar pelas nossas petições. Coloque sempre aqui de joelhos, em pé, não importa. A nossa oração ela tem que ser de coração, tem que ser verdadeira, tem que ser do fundo da nossa alma, não pode ser somente da boca para fora. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, na vitória. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, na cura. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, na libertação. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, na restauração. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, agora vamos para a nossa reflexão da noite, para nós encerrarmos aqui. Nós seremos alimentados aqui pela nossa irmã Paola, em nome de Jesus hoje. Glória a Deus por isso. E eu quero pedir para a Sol orar por ela, em nome de Jesus. Amém, Sol? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, primeiramente peço perdão a Ti por minhas falhas e meus pecados. Que a minha oração venha chegar aos céus e tocar o coração da nossa irmã Paola. Senhor Deus, ela está aqui diante da Tua igreja, separada e escolhida por Ti, para trazer algo do céu, Senhor, para os nossos corações. Ela vai ser usada por Ti, Senhor, como instrumento. Que o Senhor venha colocar palavras em sua boca. Que o Senhor venha usá-la, venha capacitá-la. Lança fora toda insegurança, Pai. Todo medo, Pai. Lança fora toda palavra contrária do inimigo sobre a vida dela, de que ela não é capaz. Que ela possa sentir, Senhor, a Tua presença. Que ela possa sentir, Senhor, a Tua graça sobre a vida dela. Que o Senhor venha colocar as mãos da cabeça à planta dos pés. Que ela venha ser revestida com Teu poder. Que da boca dela venha sair palavras como brasas vivas, Senhor. Que ela venha falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Que ela venha ser usada grandemente por Ti. Não porque ela é, mas sim porque o Senhor é o Rei da Glória. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Que ela seja usada grandemente e que através de hoje, Senhor, ela venha entender, Pai, quão grande é o Teu poder sobre ela. Quão grande é o ministério que o Senhor tem sobre a vida dela. Em nome de Jesus, a capacite, Senhor. E que nós venhamos estar com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações abertos para receber, Pai, qualquer que seja o Seu ensino, a Tua palavra que ela trará essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz, o amor e a alegria de Cristo também. Amém. Eu penso que as nossas vidas em Eclesiastes 8, capítulo 8, versículo 1. Podendo para não tomar muito tempo. O 8:1 diz: Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu estava estudando um pouco essa palavra hoje. E eu confesso para os irmãos que quando eu tirei, eu olhei assim, meu Deus, é para levar isso mesmo, Jesus? Porque para mim, tá falando... Esse mês, Jesus tem falado muito sobre cura, transformação, sobre o cuidado dele conosco, né? E eu tirei essa palavra falando sobre sabedoria. E também eu estava estudando um pouco de provérbios esse mês, falando muito sobre sabedoria também. E eu fiquei pensando se eu não estaria um pouco perdida na linha que estava vindo as pregações. Mas o Vitor quase que pregou no meu lugar. Que tudo que eu falei com Deus hoje, ele já desenrolou aqui. Testificando, graças a Deus. Mas, como diz aqui em Eclesiastes 8, quem é como o sábio? O sábio é aquela pessoa que estuda a palavra, que segue os caminhos de Deus e que segue a vida num caminho justo.
que ele não tem medo do que está por vir, porque ele vive de oração, vive no jejum e vive alinhado na vontade de Deus para a vida dele. E nessa vida de ser sábio, a gente deve guardar a palavra de Deus no nosso coração, como diz também em Provérbios 1, caso os irmãos queiram abrir. Provérbios 1, o 5 e o 7. Ouça o sábio e aumente o seu saber, e quem tem discernimento obterá orientação. 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O sábio, ele tem prazer em conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Ele busca cada vez mais o Senhor para cada vez ter mais intimidade com Ele. Porque cada vez que você se aproxima de Cristo, sua vida começa a dar certo, começa a tudo ir conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável para as nossas vidas. Só que Deus não nos isenta de passar pela provação, que também diz em Romanos 8. Romanos 8, 31. Vou ler do 31 ao 37. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Perdão, irmãos, comecei a ler errado. Do 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou a perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como diz aqui no 36, que por amor a ti, enfrentamos a morte o dia inteiro e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Jesus nunca disse que seria fácil, mas aqui ele nos apresenta que nós seríamos como ovelhas destinadas ao matadouro todo dia, porque nós estaremos lutando contra a nossa carne e contra nós mesmos, contra as potestades que vêm contra nós, mas que nós não devemos desistir. Experimentando desse amor, a gente sabe cada vez mais que Jesus, ele não nos livra de viver essas tentações, porque afinal ele que nos coloca nessas provas para que nós sejamos provados e tenhamos cada vez mais fé nele, para sabermos que ele está conosco e que nós iremos enfrentar essas dificuldades com ele, porque sem ele não dá certo. E é por isso que a gente tem que seguir permanecendo como sábio, porque nós devemos ter cada vez mais vontade de conhecer a Deus, estar orando cada vez mais, estar jejuando, buscando a palavra, porque nós devemos ser sábios principalmente para dar conselhos ao próximo. Porque, como foi dito aqui, muitas das vezes não tem só dias bons, vem os dias maus. E como eu costumo falar muito com o meu irmão, ele já me disse bastante que no dia mau ele nunca vem parcelado, ele vem direto. Se seu dia começa dando errado, tudo vai parecer que vai fazer dar errado o seu dia todinho. Você começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Que meu dia tá dando errado, que aconteceu isso e isso. Só que, como foi dito aqui, a gente não sabe os planos de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos o que Ele tem planejado para aquele dia, qual foi o livramento do dia que nós recebemos sem saber. Por isso que nós devemos estar sempre ligados e ter discernimento do Espírito Santo para estar sempre disposto a entender tudo o que aconteceu no nosso dia. Porque independente do dia mau, a gente não pode parar de orar, não pode parar de ler a palavra e nem parar de jejuar. Porque Jesus, ele continua com a gente em meio à prova. Mesmo ele estando em silêncio, ele continua nos provando e ele continua estando ali conosco para ele nos mostrar que o amor dele sempre vai estar com a gente. E que esse amor transborde em nós e que mude o nosso semblante.
que o nosso rosto brilhe, o brilho do Espírito Santo em nós, que venham olhar pra gente e ver o Espírito Santo, seja em uma palavra de afirmação pro outro, seja em um dia, em um abraço, Glória a Deus. em uma paz do Senhor que nós damos aqui na igreja, porque nosso comportamento tem que mudar quando a gente começa a caminhar verdadeiramente com Cristo. Por isso o nosso semblante muda, porque os outros veem o Espírito Santo através de nós. E nós somos a Bíblia aberta que o mundo vai ler. Então, quando você anda pela rua, o que o mundo está lendo em você? Ele está vendo uma pessoa que segue a Deus, que parece estar orando, jejuando, buscando a palavra, ou ele está vendo alguém que só está ali no meio da multidão e que está fazendo as coisas normais de hoje em dia? Porque muitas das vezes o inimigo ele tem usado distrações para nos tentar a cair. Muitas brechas são por distrações. Às vezes nós estamos mexendo no celular, pensando até mesmo por estar vendo alguma pregação no celular, mas ainda assim nós não podemos exceder isso, porque isso continua sendo errado e continua saindo fora do normal de Cristo, porque nós devemos dar atenção a Jesus. Nós devemos estar orando em todo tempo, em espírito, e como eu vi outra palavra esses dias, que entre no quarto e feche a sua porta. Que nós devemos também entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus. Mas não falar com Deus em voz audível, porque também o inimigo ele pode escutar a sua oração e tentar contra você pela mesma oração que você orou para o Senhor. Você pede algo para o Senhor achando que é de Deus, Deus pode até te dar uma resposta dizendo que não, só que o inimigo vai lá e te oferece um prato antes com tudo que você pediu e você acha que é de Deus e agradece. Só que aí você cai. E aí você passa pela prova, Deus te coloca na prova e você ainda fica se perguntando, Jesus, por que eu estou passando por isso? É por isso que nós devemos ter o discernimento do Espírito Santo para entender o que Jesus quer para nós. E entender que esse amor tem que transbordar na gente, porque quando eu tava viajando esses dias, fui para casa do meu pai, e quando eu voltei, eu vi um lettering numa parede escrito, seja luz na vida das pessoas. E Jesus, como diz a palavra dele, nós devemos ser o sal da terra e luz do mundo. Só que nós devemos também ser luz na vida das pessoas. Devemos dar um passinho para ela, perguntar como o irmão está. Quando alguém falta no culto, irmão, senti a sua falta hoje, o que aconteceu? Uma mensagem pode mudar a vida de alguém, pode salvar alguém, independente do que a pessoa esteja passando. Porque nós não sabemos a aprovação do próximo que está ao nosso lado. Por mais que o nosso dia possa ter sido um dia mau, ou possa ter acontecido alguma coisa que não é do nosso agrado, o outro irmão pode estar mal também e a gente nem sabe. E muitas das vezes a gente só olha para o nosso eu. Jesus, mas eu estou sofrendo, mas eu estou com isso, eu estou com aquilo. E Jesus só fala, vá e dá um abraço no seu irmão. E muitas das vezes a gente só não quer porque às vezes o irmão te olhou torto e você ficou com aquilo na cabeça. Ah, eu não vou falar com esse irmão porque ele me olhou torto. Vou passar por ele reto porque ele fez tal coisa pra mim. Glória a Deus. Então a gente tem que ser essa luz na vida das pessoas. Independente de como as pessoas nos tratam, a gente tem que saber ter o discernimento, né? E ter o amor de Cristo em nós para amar o próximo. Porque como eu disse, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E por mais que o dia esteja difícil, nós temos que ser essa luz na vida das pessoas e na nossa vida também. Porque nós vamos passar por essa tentação e muitas das vezes a gente não vai ter ajuda. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, Jesus, eu estou sozinha. Mas você não está sozinha, Jesus está com você e Ele vai passar por isso com você. Muitas das vezes pode vir um desânimo, a tristeza, uma ansiedade que bate por causa de qualquer coisa. Mas você tem que orar. Eu costumo fazer muito isso, que ontem eu fui para um chá de cozinha com a minha mãe. E lá era pessoas da igreja dela, né? Teve um momento de oração, enfim. Só que antes de eu estava me arrumando, estava escutando meus louvores, louvando a Deus, enquanto eu me arrumava, só que me bateu um desânimo do nada. Comecei a ficar triste, aí aquilo estava me afligindo. Eu pensando, Jesus, o que é isso? Que veio do nada. Eu estava feliz, eu tinha acabado de almoçar, estava me arrumando com a minha mãe, estava todo mundo conversando, tudo bem. Do nada veio um desânimo, meu coração pesou. E por mais que às vezes eu não sei de onde vem isso, e não acontece só comigo, né? Mas com qualquer irmão, que muitas vezes a gente não sabe de onde vem o desânimo, a tristeza ou qualquer tipo de ansiedade, a gente tem que orar. Eu sempre coloco a mão no meu coração, né? Quando isso acontece, oro, peço para Deus, para que Ele tire isso de mim, porque eu sei que não provém dele.
Porque muitas vezes o desânimo tenta vir, nos abater, nos parar, mas a gente não pode parar. Tanto que eu até falei pra minha mãe. Ela falou, Paula, você tá pronta? Eu falei, tô, mãe. Aí ela viu assim, mas você quer ir? Porque eu tava com uma cara muito triste. Aí eu, não, mãe, eu quero ir sim, pra eu sair de casa. Aí ela, mas você tá indo obrigada, Paula? Se você quiser ficar, você pode ficar. Eu, não, mãe, eu já me arrumei. É porque eu tô com um desânimo do nada. Aí a gente até falei com ela, enfim, passou, fomos lá. E a palavra que foi levada ontem foi exatamente o que o cooperador Diego pregou aqui. O primeiro louvor que ele cantou também foi louvado lá várias vezes, Deus testificando novamente. E eu fiquei até um pouco chocada com isso, porque eu tava meio ainda assim lá, eu tava mais prestando atenção na palavra, recebendo o louvor e a palavra que tava tendo, né? Mas eu ainda tava com aquele peso no coração. Mas depois disso, Jesus só tirou e veio a alegria. Então, o choro ele sempre pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Eu digo para vocês não pararem de orar, independente da tentação, do desânimo, da tristeza, não parar de orar, porque orar é a chave para a vitória. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Estava com medo de trazer uma palavra, hein? Imagina se não tivesse. E deixar uma hora aqui para você falar, né? Mas é bom saber que temos uma futura pregadora aqui em nome de Jesus. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos finalizar, pastora, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. E agradeço sim a minha rica oportunidade aqui. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos, coloquem de pé, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus, de estarmos aqui juntos, reunidos para adorar e exaltar o nome dele, né? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor. Agradecemos, meu Pai, por falar aos nossos corações, por falar sobre as nossas vidas, por nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus, nessa caminhada que às vezes é tão difícil, mas que todos os dias o Senhor mostra que está conosco, que nos guia, que segura pela nossa mão direita. Pai, nos capacita, nos direciona, nos dá visão, Senhor amado e querido. Pai, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida e em nosso meio. Pai, nos leve segurança para os nossos lares, debaixo das Tuas mãos potentes, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? o Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Agindo Deus, Quem impedirá? está terminado em nome de Jesus. Salve, Senhor,